Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos que creem em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você que está nos assistindo agora pudesse entender, compreendesse do porquê que tantas pessoas começam bem na fé e com o tempo esfriam e às vezes se perdem. São muitos os que no nosso meio começaram muito bem na fé, faziam e aconteciam, mas com o decorrer dos anos foram esfriando. Por que esfriaram? Por que uma pessoa era tão fervorosa, tão legal, tão fiel, tão bacana e fazia tantas coisas maravilhosas pela fé, mas passaram-se os anos, essas pessoas foram diminuindo o ritmo, foram se perdendo, foram se prostituindo, foram fazendo que se corromperam e acabaram na lama do inferno. Por que isso? Por quê? Essa é a resposta que o Espírito Santo nos dá. Olha só o texto. O apóstolo João, dirigido pelo Espírito Santo, disse: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, aí está a resposta às perguntas que nós fizemos e que muitas pessoas fazem. Por que fulano saiu? Por que Beltrano caiu? Por que fulano abandonou a fé? Por quê? Por que estava do lado de Deus, agora está do lado do diabo? Por que plantava a semente de vida, agora planta a semente do mal? Porque, além de saírem, muitos saem plantando a semente do mal, dizendo tudo aquilo que falavam anteriormente, contrariando a própria fé que tinham inicialmente. Mas por quê? Aí a resposta. Leia e medite, minha amiga, meu amigo. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Exatamente o problema é esse. O que eu ouvi no início da minha conversão é o que eu guardo, é o que permanece em mim. E porque eu permaneço atento, vigilante com aquilo que eu ouvi desde o início, então eu permaneço no Pai e no Filho. E então essa é a razão do porquê que
tantas pessoas estão me ouvindo nesse momento, tantos desigrejados, que dizem: por quê, meu Deus? Por que eu saí? Por que eu caí? Por que isso? Por que aquilo? Caíram porque não permaneceram com aquilo que receberam inicialmente. Porque no início, aquele primeiro amor, receberam a palavra do primeiro amor e se entregaram à palavra do primeiro amor, mas com o tempo se deixaram levar pela concupiscência. Judas Iscariotes começou bem, até porque ele foi chamado, escolhido por Jesus para ser um dos apóstolos. Daí a sua situação. Jesus não o chamou quando ele se transformou num mau caráter, num ladrão. Jesus o chamou quando ele era pecador e ele aceitou a palavra de Jesus e começou a seguir Jesus. E ele foi escolhido como um apóstolo. Mas depois ele se corrompeu, se deixou levar pela autoridade, pelo poder, pelo dinheiro, pelo roubo. Ele mexia na sacola de oferta. E Jesus sabia disso. Até que chegou o momento que ele foi denunciado e ele não se arrependeu, embora ele tenha sentido remorso, mas não se arrependeu, porque o remorso é contrário ao arrependimento. Então, ele teve remorso e o que ele fez? Ele se enforcou, perdeu aquilo que ele havia recebido lá no início, a salvação, a vida eterna. Então, muitas pessoas são como Judas, não porque estão traindo a fé, mas porque abandonaram o princípio de tudo, o princípio que aprenderam pela fé e abraçaram lá atrás. Não permaneceram naquela palavra. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, quer dizer, a palavra de Deus, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Quer dizer, o que nós ouvimos lá atrás, não importa se é 30, 40, 50 anos, não importa o tempo, mas nós ouvimos e permanecemos naquelas palavras de Jesus, naquelas palavras de fé, naquelas palavras de salvação, se nós permanecemos naquela palavra de perdão. Perdão. Porque lá no início nós fomos perdoados. Judas Iscariotes também foi perdoado inicialmente, mas depois perdeu o perdão porque ele virou as costas para o perdão e se mergulhou a sua vida nas coisas daqui do mundo e perdeu aquilo que ele havia ganho, que era o perdão. Não existe destino traçado. Quem faz o nosso destino somos nós. Eu faço o meu destino. Eu fiz o meu destino, ou melhor, eu tracei meu destino quando eu decidi ouvir e obedecer a palavra de Deus. E permaneço nessa obediência. Agora, há quem tenha ouvido e deixado a palavra de lado. E eu estou convidando você, amiga e amigo, que talvez seja um filho pródigo, talvez esteja comendo das migalhas, dos porcos, da lavagem dos porcos. Mas use a cabeça, use um pouquinho só sua inteligência. Pense comigo, se você voltar para o Senhor, então ele vai te receber do jeito que você estiver, sujo mesmo, fedendo mesmo do chiqueiro, não importa. Ele vai te receber, vai te perdoar e você vai ter paz. Porque essa é a proposta de Deus para todos nós, para todos os que creem. Creem aqueles que obedecem, aqueles que vêm, eu creio, então eu vou lá. Quem crê vai, quem não crê fica. Se você crê, você vem, se você não crê, você fica. É você que escolhe, a gente não pode escolher você.
A gente não pode pegar você pelo colarinho e trazer na igreja, ó, está aqui Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Não dá, Deus não quer isso. Ele deixa à sua disposição a escolha. Se você crê, quer dizer, se você vier, você está crendo. E você crendo, você vai receber, com certeza, você vai receber o perdão. E a sua vida vai mudar. Olha só o caso desta senhora de 75 anos, a dona Neuza, é uma prata da casa, que há 30 e tantos anos vem mantendo-se na fé, quer dizer, mantendo a palavra de Deus viva, desde quando ouviu pela primeira vez. Vamos ver o seu belíssimo testemunho, por favor. Eu me chamo Neuza Marques, tenho 75 anos de idade. Desde novinha, passei por muito problema na saúde, enfermidades, depressão, problemas também financeiros, porque fiquei viúva muito nova e aí passei a ter problemas financeiros por ter 2 filhos pequenininhos. Eu via vulto, escutava vozes, não tinha sossego. Procurei lugares para ver se eu me libertava, não conseguia. E aqueles problemas foi se arrastando na minha vida e me prejudicando cada vez mais, com 2 filhos pequenos. E aí foi o meu sofrimento. Eu me senti no fundo do poço, com aluguel para pagar, com valores exorbitantes. Eu não sabia se pagava o aluguel ou se sustentava meus filhos. Comecei a entrar em depressão. Aí começava a dor de cabeça forte, eu me tremia muito, à toa, eu ficava me tremendo, nervosa, né? Era dores em vários lugares do corpo, era dor no estômago, eu não comia quase nada, porque tudo me fazia mal, a ponto de quase toda semana eu estar indo no médico ver o que eu tinha e eles não achavam nada. Era tudo por causa da depressão. A minha vizinha, que já ia na Igreja Universal, me vendo naquele estado, falou comigo: eu tenho um lugar que eu vou te levar e lá você vai ser curada. E me levou. Fui muito bem recebida, recebi uma oração do pastor. E eu saí de lá outra, já não era mais aquela pessoa nervosa, aquela pessoa agitada que eu vivia. Saí de lá totalmente transformada. Já via a vida de outra maneira logo após. Eu fui batizada nas águas e continuei ali perseverando, buscando, me alimentando espiritualmente. E aí eu fui crescendo ali na fé, né? E aí fui batizada no Espírito Santo. Esse dia foi maravilhoso. Esse dia, quando eu saí da igreja, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Parecia que as coisas mudou na minha frente. Todos que eu vi, eu queria falar de Jesus. Eu não parava de falar de Jesus. Era em casa, era com a família, era no ônibus. Aonde eu estivesse, eu estava querendo falar de Jesus. Porque a minha vida ficou diferente depois que eu fui batizada no Espírito Santo. A minha vida foi outra. Eu não era mais aquela pessoa velha ficou para trás. Eu era a nova criatura. Quando eu fui levantada da obreira, em 80, o Senhor me abençoou com um casamento. Eu casei, né, na igreja e aí minha vida mudou. Eu fui muito abençoada. Eu fui conquistando casas, sabe? Fui conquistando várias coisas. As minhas bênçãos queria transmitir, porque não é só a gente falar, a gente tem que mostrar Jesus em nós, na nossa vida. Bispo Macedo mesmo nos incentivava, né? A gente fazia as coisas, ele botava núcleos. Eu trabalhava em 2 núcleos. Nessa época, a gente escutava muitas coisas de pessoas que não conheciam a palavra, que não conheciam o trabalho da igreja, e a gente escutava coisas erradas, mas aí a gente ficava ali firme, né? Claro que a gente sentiu,
A gente sentiu, nosso líder espiritual. A gente sentimos sim, muito. E hoje eu posso dizer sim, que foi muito gratificante eu chegar, me apegar com o Senhor Jesus, me converter de fato e de verdade, porque se eu não me convertesse de fato e de verdade, eu não estava há 40 anos na igreja. E é Ele que me sustenta até hoje. Eu tenho forças, porque é Ele que me dá. Ele é meu tudo. Sem Ele eu não sou nada. Ele é o ar que eu respiro. Todo dia eu agradeço a Ele por estar viva. É isso que eu quero, é ganhar almas para o reino do Senhor. Maravilha, né? Isso confirma, Dona Neuza confirma, a vida dela confirma. 40 anos na igreja, confirma essa palavra. Vamos ler o texto outra vez. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Permaneceu na Dona Neuza. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Aleluia. Essa é a palavra para hoje, para você, para mim, para todos nós. Permanecer, perseverar nessa fé. A fé na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o Espírito de Deus, é o Senhor Jesus em Espírito. E quando nós permanecemos nela, o Espírito de Deus permanece em nós. Graças a Deus. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras que trazem mensagens de alguém que se deu por nós, que às vezes nos fazem tremer por não as querermos viver. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras bem escolhidas e preparadas com amor, enfim nos falam de vida, que é o próprio Senhor. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão. Eu queria que você prestasse atenção no testemunho da Alessandra, que vai entrar agora. A Alessandra viu o testemunho do Alex, aquele rapaz que ele tinha a cabeça tatuada. Ele pertencia a um grupo que agredia as pessoas de graça, socava as pessoas. Ele era uma pessoa má, perversa, cruel. Ele não tinha limite para agressão às outras pessoas do nada. Não precisava a pessoa fazer alguma coisa para ele, não. Ele já agredia do nada. Então, a Alessandra viu o testemunho dele e olha só o que aconteceu na vida dela. Meu nome é Alexandra Cassoni Malta, eu tenho 27 anos, eu sou casada e tenho uma filha de 2 anos. Aparentemente, para as pessoas, eu tinha uma vida normal, tinha uma estabilidade normal na minha casa. Meu pai e minha mãe eram uma família tradicional, ambos trabalhavam e a nossa condição financeira era boa. Só que eu sempre tive algumas coisas que eu não sabia explicar. Pensamentos esquisitos, umas vozes que eu ouvia que me desafiavam a fazer coisas. Aí foi quando começou a intensificar. Aí já não eram só vozes, aí era
ver um vulto, era um pânico que não tinha explicação. A louca que falava sozinha, a louca que achava que isso era normal, eu achava normal. Você ter síndrome do pânico faz parte da vida, todo mundo tem que ter síndrome do pânico, depressão. Eu tinha pensamentos de morte, mas eu tinha medo, eu sempre tive medo de morrer. Porque eu tinha plena convicção que a morte era algo horrível e que se eu morresse eu ia para uns lugares que nem nos meus sonhos. Gente pegando fogo, era essa a ideia que eu tinha da morte. Conheci um pessoal que era banger, uns caras que curtiam um som. Aí tinha pessoal que usava droga, tinha outras pessoas que também eram perturbadas. Então eu falei, opa, aqui eu tô em casa. E eu tive a sorte de encontrar logo o pessoal black metal, que a galera curtia um som satanista. A definição, por mais que outras pessoas falem que não, é mentira, gente. Black metal tem esse nome porque é som satanista, é louvor ao Satanás. Eu descobri que nas drogas existia um alívio, porque quando eu fumava, quando eu cheirava, eu vivia naquele mundo o tempo todo, então aquele pânico, aquele pavor, aquelas coisas ruins começaram a se tornar coisas legais. Aí eu descobri que os 10 mandamentos do satanismo, do luciferianismo, se alguém atravessar o seu caminho e te fizer mal, você tem que destruir essa pessoa, porque você é sagrado, você é um ser superior. Era as ideias que eu tinha. Aí onde veio aquela síndrome do pânico mesmo, de eu ter pânico de ficar onde eu estava, de toda hora ver as paredes do quarto vermelho. Eu tinha falta de ar toda hora, eu achava que eu ia morrer. Então aquilo estava me consumindo, sabe? Então eu vivia desse jeito, eu usava droga, sabendo que eu poderia morrer. Eu tinha medo de morrer, mas eu usava droga, eu tinha aquela compulsão, eu precisava cheirar até acabar toda a cocaína da biqueira, senão eu não parava. Só que eu conheci um rapaz, e aí foi quando eu me envolvi com ele e acabei engravidando da minha filha, da Valentina. E a gente continuou. Ele, minha filha, minhas amigas, e a gente continuou organizando eventos, fazendo som, saindo. E aí eu conheci o Alex, numa das nossas reuniões. Eu já tinha ouvido falar nele, todo mundo tinha ouvido falar nele, ele era uma lenda. Então eu falei, nossa, esse aqui é o Jerry, né? Porque ele viveu a época mais tenebrosa, ele viveu a época louca mesmo do negócio. E ele ficou doente. Foi quando ele começou a ter sintomas e eu falando, vai no hospital. Isso não é normal, vai no hospital, você tá estranho, você tá emagrecendo. E aí ele descobriu que tinha leucemia. Aí, na época, ele tava com uma moça que vinha na igreja e a avó dele falou das terças-feiras da cura. Vai lá, você não tem nada a perder, o que custa? Você vai morrer. Você já pôs na sua cabeça, você vai morrer. Então você não vai perder nada, você concorda? Você não vai pagar nada. No dia que ele foi, na hora, ele ligou, ele veio aqui no templo, numa terça-feira, com o Bispo Francisco, e ele ligou pra gente de noite. Gente, eu me batizei, vocês não estão entendendo. Aconteceu algo sobrenatural. Deus falou comigo, foi algo muito forte. Aí ele falou, vão lá conhecer, vamos lá comigo, eu sei o que eu tô falando. Gente, vocês me conheceram. Aí eu parei, eu comecei a usar o racional, esquece o emocional. Eu vou lá, porque eu quero pagar pra ver. Eu era assim, eu quero ver, então. Na hora que eu entrei, primeiro que eu cheguei no estacionamento travada, já me deu uma sensação, eu falei, não, eu quero ir embora, eu não tô legal aqui, eu tô me sentindo mal, o que eu tô fazendo aqui? Eu queria ir, mas eu tinha uma sensação ruim de não vai. Aí chegou lá na hora da oração, né, na hora do bispo entrar, toca, né, a trombeta, aí vem o bispo Francisco. Aí eu vi, ele viu uma luz, falei, não é possível, gente, eu procurando assim, eu falei, não, é algum efeito de iluminação que eles fazem para o bispo ficar brilhando. E não tinha nada, eu olhei, sabe, eu analisei a estrutura do templo inteirinha. Foi aquele choque, eu falei, é real, isso é real, isso existe. Isso existe. Coloquei para fora. É como se eu tivesse vomitado algo que estava aqui dentro. Sabe? Uma dor. Ela foi arrancada, aquela dor. E eu já com aquele temor. Eu falei, Deus existe. Então, se Ele existe, Ele é poderoso. Eu não quero ir pro inferno. Eu tinha essa experiência. Eu falei, eu não quero sofrer. Comecei do EBI ali. Eu comecei pequenininha. O que era Deus, o que era a Bíblia, a palavra, a obediência, que acho que foi a coisa que mais me motivou, foi a obediência, essa disciplina que eu nunca tive na minha vida. E aí eu descobri que existia o Espírito Santo, o que era o Espírito Santo,
qual a importância dele na minha vida e por que eu tinha que buscá-lo. Eu entendi que o que me deixava fraca, essas vozes, essas coisas que me perturbavam, é porque estava vazio. Eu estava vazia, eu precisava preencher. Eu precisava me preencher com alguma coisa, mas eu precisava me preencher com uma coisa boa. E eu descobri que o Espírito Santo era o poder de Deus dentro de mim. Eu tinha que lançar tudo aquilo que eu tinha, minhas dúvidas, meus medos, e me dedicar. Eu tinha que me entregar a Deus, confiar nele, confiar. Quer dizer, eu entreguei a minha vida na mão do diabo, eu confiei cegamente nele, no que eu estava fazendo ia dar algum resultado. Com Deus não tinha que ser diferente, eu tinha que entregar a minha vida para Deus. Na hora da busca, eu buscava. Eu não ficava ali assim, não, eu buscava. Deus, o Senhor está me ouvindo, então, por favor, eu preciso do seu Espírito. E cada vez mais eu entendi o porquê eu precisava. Poxa, é uma promessa, tá? Deus diz que enviaria o Espírito dele Consolador a quem o buscasse. Se está escrito, tem que acontecer. É só pensar, tem que acontecer. Aí convidaram para a vigília. Engraçado que nesse dia eu não sabia exatamente como ia ser. Eu nunca participei de uma vigília assim. Eu estava no meu lugar, primeiro foi no nosso lugar. Busque ao Espírito Santo, busque aí aonde você estiver. Aí eu comecei. Meu Deus, eu não sei falar palavras bonitas, eu não sei orar de um jeito bonito, mas eu estou sendo eu. O Senhor sabe tudo que eu passei até aqui, o Senhor sabe da intenção do meu coração. Eu sei que é a sua vontade. Deus, Ele é tão grandioso nas coisas tão simples. Foi algo simples e grandioso ao mesmo tempo. Foi uma paz. Eu estou com você. É real, eu estou aqui, porque isso foi o que eu mais questionei a vida inteira. Você existe, você está aqui, a minha vida inteira foi isso. Quando eu abri o olho, todo mundo era diferente. É muito sério isso. Todo mundo era diferente. Não eram mais pessoas, não tinham mais pessoas ali, sabe? Pessoas como eu, você. Eram almas. Eu vi almas, eu vi seres ali, sabe? Buscando a Deus. E vontade de pegar todas aquelas pessoas e falar, olha, Deus está aqui. E eu busquei tanto por isso. Desculpa. E eu nunca imaginei como ia ser. Foi muito forte. É assim, é uma coisa que eu queria falar para as pessoas. Acreditem que vai acontecer. Você tem que acreditar. Você tem que confiar que vai acontecer. Porque eu ouvi as pessoas falando como foi a experiência delas e eu me prendi muito a isso, sabe? Eu ficava pensando, nossa, mas eu vou ter que falar em línguas, eu vou ter que isso. Eu comecei a pôr muita técnica nas coisas. E eu descobri que Deus está nas coisas simples. É simples, é só acreditar e buscar. Esse é o segredo, entendeu? Não é algo técnico, não é algo desse mundo. Não é algo tangível que você tem uma regra, um protocolo. Não, é simples. É buscar, crer. É só isso. É só você acreditar. Eu me tornei uma esposa muito melhor, com certeza. Isso até o Douglas pode testemunhar. Eu convivo bem com meu marido, eu consigo cuidar melhor dele. A minha filha, eu tenho mais paciência. Eu já vejo com outros olhos a forma que eu vou criar ela. Hoje, depois que eu recebi o Espírito Santo, eu descobri o que é viver. O que é viver de verdade. O que é você ter paz, você saber que Deus está com você. Você ter uma vida plena, você literalmente viver. Minha vida era sem explicação. Nem eu mesmo entendia. Quando algo acontecia, ó meu coração, que não sabia. Para muitos eu não tinha solução. Para mim só um milagre. E o milagre aconteceu enfim. Jesus me deu a mão, sorriu pra mim. Pois o meu futuro agora eu sei. Estava nas mãos
eu não tinha solução. Para mim só um milagre, e um milagre aconteceu enfim. Jesus me deu a mão, sorriu pra mim, pois o meu futuro agora eu sei, estava nas mãos do meu rei. Ele nunca me deixou, minha vida transformou. Pois agora sou feliz, não mais vivo em solidão. Jesus Cristo me salvou e me deu o seu perdão. Depois de uma semana exaustiva e estressante, existe um lugar onde encontramos força e paz. Todo domingo no Templo de Salomão, milhares de pessoas têm encontrado através da palavra e da oração forças e direção para mais uma semana de lutas e desafios. No jejum do Espírito Santo às 7 horas da manhã, a reunião das primícias, um encontro dedicado à busca ao Espírito Santo e à meditação na palavra. Na concentração de fé e milagres às 9h30, você e toda a sua família podem participar de uma reunião completa. Bênção para os casais e toda a família. Oração para a cura das enfermidades físicas, espirituais e emocionais. E o principal, a oração para o encontro com Deus e batismo com o Espírito Santo. E ao cair da tarde, às 18 horas, a vigília do Espírito Santo, para aqueles que desejam mais e têm sede da presença de Deus e buscam estreitar o seu relacionamento com Ele. Seja ao nascer ou no pôr do sol, participe de uma reunião aos domingos no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. Meu nome é Cristiane Santana, eu tenho 36 anos e eu sou analista de vendas, de uma multinacional. Eu ouvi muitas coisas, sobre a Igreja Universal. Eu não gostava do bispo, devido a essas notícias que eu via, eu já vi na mídia, e que eu ouvi também. Eu jamais imaginei eu vir para a Igreja Universal por conta disso, E tudo isso me contaminou muito. Eu ouvia falar que o bispo era ladrão, eu ouvia falar que ele convencia as pessoas a dar tudo que ela tinha, que ele ia roubar o que a gente tivesse se chegasse até a Igreja Universal, Então, eu lembro de uma notícia que eu assisti, que era um campo de futebol e tinha um bispo com várias pessoas, E como foi colocado, só passava assim algumas frases, que hoje eu vejo que foi tudo editado, tal, E aí ele falava da oferta e como eu tinha maus olhos, eu achava um absurdo, Eu não entendia como que as pessoas ficavam tão cegas assim em obedecer o que ele falava e fazer o que ele falava. Para mim parecia uma seita, parecia que ele... Eu não imaginava que poder que ele tinha para convencer as pessoas desse jeito. Assim como eu via notícias que hoje eu sei que eram fake news, que eram notícias falsas, mas eu também via as programações da igreja, Então, assim, eu via os dois lados, mas era um conflito muito grande. E como eu já tinha o preconceito, então, assim, eu não estava disposta a ir atrás, a olhar e querer entender se aquilo realmente era verdade ou não era. Eu, assim, nunca casei para separar.
Meus pais se separaram, minha família tem vários divórcios, então eu já via tudo isso. E eu nunca quis isso, tanto que eu casei muito nova, porque eu queria ter o meu canto, cuidar das minhas coisas, ser uma esposa, né? Ser uma mulher, uma dona de casa, né? Assim, uma mulher que cuidasse. Meu casamento, ele tinha vício, né? O meu ex-marido, ele era viciado em drogas. A minha vida financeira era totalmente destruída, mas um dia, assim, eu não tinha mais porta para bater. Já tinha brigado, chantageado, que eu ia embora, que eu ia me separar, feito de tudo. Já tinha chegado a ir embora, voltado. Não tinha jeito, nada mudava. Daí eu falei, eu vou lá. E quando eu cheguei na igreja, eu ouvia falar da importância do Espírito Santo, porém, para mim não era o importante, porque o meu coração estava no meu ex-marido. Então, o meu foco era resolver aquele problema. Para mim, se ele se tornasse um homem de Deus, aí meu casamento ia ser feliz. Eu não entendia que eu precisava do Espírito Santo para eu ser feliz, eu e Deus, e resolver os problemas que eu tinha. Ele chegava das vezes que ele sumia, né, por conta de droga. Muitas vezes eu tinha que resgatar a moto na biqueira, várias vezes coisas, levar dinheiro. Essa era a minha vida. Eu já estava me tornando um farrapo de gente, de tanto ficar aceitando as coisas que eu passava. E aí eu falei, não, agora eu vou priorizar o Espírito Santo. Então, se eu fosse na sexta-feira, eu pedi o Espírito Santo, no voto, na oração, o que fosse. Na quinta-feira, na quarta-feira, qualquer reunião que eu ia, o meu foco foi o Espírito Santo. Eu tive meu encontro com Deus, dia 3 de novembro eu fui batizada com o Espírito Santo. Assim, o mais forte para mim é que depois do Espírito Santo eu me tornei uma mulher definida, sabe? Eu não precisava mais de coisas e nem de pessoas para estar feliz, para ficar bem. Não precisava disso. Eu comecei a me valorizar, a enxergar o meu valor, comecei a me cuidar porque eu já não fazia mais isso. Comecei a olhar para mim como algo especial para Deus, porque todos nós somos e que antes eu já não via mais isso. E esse lugar que eu tanto critiquei, que eu tanto falei mal, que eu tanto joguei pedra, foi aonde eu recebi o Espírito Santo, eu me moldei, eu mudei de vida, né? O meu interior se mudou, meus pensamentos, minha visão, a minha gana assim, de ser, né, outra pessoa. E tenho um casamento abençoado, tenho um homem que é mantenedor, que é carinhoso, que cuida, que se preocupa com o meu bem-estar e eu com o dele. A gente, assim, é muito companheiro, a gente é muito unido. Eu me sinto lesada porque eu poderia ter vindo antes para a igreja, né? E por conta desse preconceito, dessas notícias, dessas fake news, eu não vinha. Eu falo que eu me arrependo de ter dado ouvido, porque eu poderia ter tido essa vida antes, não ter sofrido tudo que eu sofri, tudo que eu passei, antes de conhecer, né, o trabalho da igreja, antes de conhecer o Espírito Santo. Eu poderia ter evitado tudo isso, mas por conta dessas notícias que eu dei ouvidos, né, tudo isso se passou na minha vida até eu chegar aqui. Qualquer preconceito que você tenha, eu te faço um desafio, que você venha conhecer. Eu duvido que você vai entrar e sair do mesmo jeito. Eu duvido que isso aconteça. Senhor, eu vi a alegria dos meus inimigos. Tinham por certa a minha destruição. O juiz, o promotor, o delegado e um processo bem armado para minha condenação. E fui levado perante o tribunal. Havia tanto ódio nos olhos de quem me acusava, mas se enganava quem achava que eu sofria, pois na dor e humilhação eu tinha paz no meu coração. Como matar quem já morreu? E o que tirar de quem na vida tudo entregou? Meus inimigos não entendem que esta obra não é minha, e eles lutam, na verdade, contra quem me enviou. Eu sou apenas um pequeno grão de areia, um pedacinho deste pão da Santa Ceia. Neste mundo passageiro
Vivo como um estrangeiro, sem morada, sem destino, sem tesouro nem império, pelas terras onde ando, pregador do Evangelho. E fui levado perante o tribunal. Havia tanto ódio nos olhos de quem me acusava, mas se enganava quem achava que eu sofria, pois na dor e humilhação havia paz no meu coração. Como matar quem já morreu? E o que tirar de quem na vida tudo entregou? Meus inimigos não entendem que esta obra não é minha, e eles lutam, na verdade, contra quem me enviou. Eu sou apenas um pequeno grão de areia, um pedacinho deste pão da Santa Ceia. Neste mundo passageiro, vivo como um estrangeiro, sem morada, sem destino, sem tesouro nem império. Minha honra nesta vida é pregar o Evangelho. Queria entender o poder desse homem sobre essa gente. Mas também eles só alcançam o Zé Povinho mesmo, né? Gente que não tem personalidade, das classes mais baixas. Eles já chegaram no primeiro mundo, estão nos Estados Unidos, Europa. Para onde esse Edir vai, aumenta o tamanho da quadrilha. Tô cuidando para que dessa vez ele não passe só 11 dias na cadeia. Que isso? Uma intimação para o senhor comparecer à justiça. Esses homens armados? Que é assim que se trata uma quadrilha. Essas são as fitas? Não é isso que vocês querem? O motivo é o suficiente para acabar com o Edir Macedo e com a Igreja Universal. Eu tô sendo massacrado. É um processo novo a cada dia. Tudo nós temos suportado. Todas as injustiças, as infâmias, as perseguições. E de maneira nenhuma, jamais, procuramos revidar. Cheguei onde eu tô pela minha fé. E é ela que vai continuar a me guiar. Se comete um erro, só existe uma coisa a fazer. Olá, meu nome é Elzo de Lima Araújo, sou do Nordeste, do Piauí, do estado do Piauí, e eu nasci numa família, num lar destruído. Meu pai batia na gente muito, batia a gente com vara, batia na gente com pneu de bicicleta. Meu pai chegou a atirar na minha irmã. Eu lembro que minha mãe ia na igreja e eu ia com ela também. E quando eu chegava com ela, umas 10 horas da noite, que ela descia no barco, meu pai já estava deitado dentro do mato, escondido. E quando a gente descia do barco, meu pai já batia na minha mãe. Minha mãe naquela situação, mas minha mãe crendo na fé, ia para a igreja, batalhava, fazia seus votos, suas orações. Quantas vezes eu não acordei na madrugada e eu via minha mãe... Desculpe. Eu via minha mãe chorando e essa situação desgraçada ficou marcada na minha vida e eu falei comigo, quando eu crescer eu mato ele. Falei para minha mãe, quando eu crescer, assim que eu crescer eu mato ele, eu acabo com a vida dele e eu acabo com esse sofrimento. Chega dessa situação. E aí eu fui embora de casa. E com uns 14 anos, não tinha documento, não tinha nada, fui morar em Petrolina. Chegando lá em Petrolina, eu não tinha onde trabalhar, não tinha com quem trabalhar, que ninguém dava emprego, não tinha estudo, porque eu tinha estudado, mas não tinha
dado crédito aos estudos, comecei a beber muito, ao ponto de dormir com a garrafa de cachaça do lado. Não era uma garrafa de cerveja, não, era uma garrafa de pinga, de cachaça, de alambique. Eu dormia, acordava de manhã, nem escovava os dentes. Primeira coisa que eu fazia era beber um pouco daquela cachaça para amenizar a minha dor. E aí eu entrei na cocaína, entrei na maconha, e aí vim embora para São Paulo. Saí do estado do Pernambuco, vim para São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, a situação foi pior. Arrumei um emprego na construção civil, e aí eu me afundei mais ainda na cachaça, ao ponto de eu beber 1 litro de cachaça só para poder almoçar na hora do almoço. Eu deixava de almoçar para ir beber cachaça. Aí eu lembrei da oração, das palavras da minha mãe, as mensagens que eu ouvia, às vezes, do bispo Macedo. Via aqui em São Paulo na televisão, onde eu ouvia muito o bispo Jadson na programação da televisão, e aquilo ali foi me despertando uma fé. Eu fui vendo que para a minha vida tinha jeito, fui vendo os testemunhos, as pessoas contavam o testemunho, era como se ela estivesse falando da minha vida. E aí eu decidi ir para a Igreja Universal, falei, eu preciso mudar. Participei das reuniões no domingo, na sexta, na quarta-feira, que era muito importante e que é muito importante hoje na minha vida. Eu me entreguei, me batizei nas águas. Eu lembro que eu não sabia ler, não sabia escrever, e tudo que o pastor falava, eu observava muito. Eu lembro que quando ele abria a boca, eu ficava assim, regalava meus olhos, porque quando ele terminava de falar, aquelas palavras que ele falava, eu me alimentava. Eu lembro que eu ia trabalhar no trem, eu pegava 2 trens e 4 ônibus para chegar no trabalho. E eu ia ouvindo a mensagem do bispo Macedo, eu ia conectado com Deus, eu ia conectado no que ele falava. Como eu não sabia ler, então eu ouvia tudo que era falado, que era ensinado, tudo que o bispo ensinava, para mim eu levava ao pé da letra, ao pé da risca, e assim eu fui buscando. Quando foi um dia, num domingo, 9h30 da manhã, eu lembro até hoje, me perdoe, mas para mim até hoje é muito forte, porque eu lembro até hoje que o pastor falou assim, vem aqui na frente você que quer ser cheio do Espírito Santo, e eu fui lá na frente. E eu, chegando lá na frente, eu falei para Deus assim, Senhor, Tu és a minha única esperança, a minha única saída. Eu lembro até da música, que a música falava como uma folha seca e arrastada pelo vento. E assim, é como se eu fosse um saco de lixo e aquele morador de rua carregasse aquele saco, e aquele saco era eu. E eu falei, Deus, muda a minha vida, muda a minha história. Me tira dessa situação, dessa vergonha, dessa humilhação. Eu não tenho o Teu Espírito, eu estou aqui, eu estou na igreja, eu estou liberto, eu estou livre. Eu sei que eu estou liberto, eu sei que eu estou livre, porque eu criei nojo da bebida, nojo do cigarro, nojo da cachaça, da prostituição, criei nojo. Mas eu falei, Deus, o que adianta? Eu estou aqui, não te conheço, eu quero morrer te servindo, eu quero dar tudo de mim para o Senhor. E aí, o Espírito Santo veio sobre a minha vida e me possuiu. E foi uma alegria imensa, foi uma felicidade imensa. Se eu pudesse, eu subiria naquele púlpito, naquele altar, e explicava melhor para as pessoas o que era o Espírito Santo, quem era o Espírito Santo, o que ele é capaz de fazer, porque ele arrancou tudo de mim, tudo. Quando ele veio sobre a minha vida, mudou tudo, foi tudo diferente. Eu vi que eu seria um novo homem, uma nova pessoa, porque saiu de minha tristeza, saiu a angústia, saiu o sofrimento, o rancor, a raiva, a vontade de matar o meu pai, já não tinha mais. Eu lembro que eu liguei para ele e falei, meu pai, eu te amo, eu estou indo na igreja Universal, eu conheci a Deus. E eu quero que o Senhor conheça a Deus, porque o que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na vida do Senhor. E ele veio a falecer faz uns 2 meses. E fazia 12 anos que eu não via ele. Mas aquilo ali não me abalou. Eu levantei a cabeça, eu lembro que eu levantei a cabeça e falei, Espírito Santo, o Senhor não morre. O Senhor nunca morre. E o Senhor
E o Senhor habita dentro de mim. E o Senhor é meu Pai. Hoje eu sou feliz. Casei, eu pedia para Deus muito uma esposa. Eu lembro que eu pedia para Deus, Deus me deu uma esposa. Eu não quero arrumar uma esposa. Eu não quero que o Elzo ache uma esposa, mas eu quero que o Senhor me dê uma esposa. Comecei na terapia do amor, comecei a participar da terapia do amor, porque é muito importante, porque eu precisava tratar do meu coração. Então tudo que era falado eu ouvia, o pastor falava, eu obedecia. E aí depois de alguns meses, eu lembro que eu conheci a minha esposa. Então, hoje eu estou feliz, hoje eu trabalho por conta, eu tenho uma empresa, hoje eu faço meu salário, eu mesmo, enfim, hoje eu vivo uma vida maravilhosamente bem. Hoje, graças a Deus, eu estou salvo, hoje eu estou livre. O Espírito Santo, para mim, é a minha vida, eu não tinha vida. Ele me deu vida, ele transformou a minha vida, o meu viver, o meu ser. Ele mudou tudo. Então, se eu tenho saúde, foi o Espírito Santo que me deu. Se eu tenho uma esposa, foi o Espírito Santo que me deu. Se eu tenho uma empresa, foi o Espírito Santo que me deu. Se eu tenho paz, o Espírito Santo me deu. Se eu sou liberto, o Espírito Santo me libertou. Então, se eu aprendi a ler e escrever, que eu não sabia. E eu não aprendi a ler e escrever porque eu fui na escola, não. Eu aprendi a ler e escrever lendo a Bíblia. Eu lembro que eu não acreditei. Eu estava sentado na cama e minha esposa chegou e olhou para mim. Eu falei para ela com toda alegria que eu estou lendo a Bíblia, eu aprendi a ler. Ela falou, como? Eu falei, aprendi. Fiz uma oração, Deus abriu o meu entendimento e eu aprendi a ler. Então o Espírito Santo para mim é tudo. Tudo que eu tenho, que eu sou, eu devo ao Espírito Santo. Senhor, hoje eu vim falar contigo. Eu não sei o que há comigo pra estar vazio assim. Senhor, meu olhar está molhado, meu sorriso tão calado, me perdi dentro de mim. Senhor, a minha alma está tão triste. Ela pensa que partiste e a deixaste em solidão. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu te louvo e agradeço pelo Elzo e tantas outras pessoas que têm sido visitadas por ti. Porém, eu quero te pedir por aquelas que ainda se encontram num estado vegetativo espiritual, inertes na fé. Aquelas pessoas que se encontram perdidas, desorientadas, rejeitadas. Aquelas criaturas que têm apanhado da vida e dos outros, das outras pessoas. Ó Espírito Santo, eu quero te pedir pelos castigados, os punidos pela vida. Eu quero te pedir por essa criatura que se encontra amargurada, que se encontra rejeitada por tudo e por todos. Enfim, é como o Senhor Jesus disse, ide e procurai as ovelhas perdidas. Perdidas. Eu te peço pelos perdidos, meu Senhor, que nos assistem nesse momento e que se encontram sem saber o que fazer. Mas eis que o Senhor é bom
e cheio de misericórdia para com todos os que te invocam. Eu te invoco em favor dessa pessoa que participa dessa oração comigo. Ó meu Pai, penetra o teu poder neste momento, nesse instante, porque o teu Espírito é ilimitado. Ilimitado. E por conta disso, não há paredes, não há barras de ferro, não há hospital, não há clínica, não há nada nesse mundo que possa impedi-lo de chegar a essa criatura e fazer a mudança na vida delas. E é o que eu te peço, Espírito Santo. Em nome e para a glória do Senhor Jesus, eu te peço. E todos os que creem mesmo, digam amém e graças a Deus. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela. Pois é, minha amiga, meu amigo, a Igreja Universal do Reino de Deus é como pronto-socorro para as pessoas acidentadas, espiritualmente falando. Qualquer Igreja Universal está aberta todos os dias, de segunda a segunda. Significa que todos os dias existe um pastor, um homem de Deus, um servo do Altíssimo ali para curar as suas feridas. Venha, visita-nos e você não tem que pagar nada, embora haja necessidade das ofertas, mas você não é obrigado absolutamente a nada. Se você quiser, qualquer Igreja Universal do Reino de Deus estará disponível com as suas portas abertas para você. Hoje mesmo, você é o nosso convidado. Amanhã nós vamos voltar aqui através desse meio de comunicação, neste horário, para que você receba mais uma palavra de fé. Tá bom? Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas. Não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas. Tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas dos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus
Salvador, Jesus Salvador.